Escrevo sob uma considerável tensão mental, já que esta noite posso não mais existir. Paupérrimo e no final da provisão da droga que serve como único alento em minha vida, não posso mais suportar a tortura, e lançar-me-ei por essa janela de sótão para a rua esquálida lá embaixo. Não pense você que por minha escravidão à morfina sou um fraco ou um degenerado. Depois de ler estas páginas rabiscadas às pressas, você será capaz de estimar, sem jamais compreender totalmente, por que é preciso tanto do esquecimento ou da morte. Foi uma das partes mais abertas e menos frequentadas do Pacífico que o paquete no qual eu era conferente de carga fez-se vítima do navio de guerra alemão. A Grande Guerra estava então bem no início e as forças marítimas dos bárbaros ainda não tinham sucumbido à degradação final. De modo que nossa embarcação foi tomada como um prêmio legítimo, embora tenhamos sido tratados pela tripulação com toda a justiça e consideração que nos cabia como prisioneiros de guerra, tão liberal na verdade era a disciplina de nossos capturadores, que 5 dias depois de sermos apanhados, consegui escapar sozinho em um pequeno barco, com água e provisões para um bom período de tempo. Quando finalmente me vi à deriva e livre, tinha pouquíssima ideia de onde estava. Como nunca fora um navegador competente, eu podia apenas imaginar vagamente pelo sol e pelas estrelas, que estavam em algum lugar ao sul do Equador. Não tinha a menor ideia da longitude e não havia nenhuma ilha ou litoral à vista. O clima permanecia ameno e por incontáveis dias flutuei sem rumo debaixo do sol escaldante, esperando ser resgatado por um navio ou ser lançado na costa de alguma terra habitada. Mas nenhum navio ou terra aparecia, e comecei a entrar em desespero em minha solidão sobre a vastidão ondulante do azul interminável. A mudança aconteceu enquanto eu dormia. Os detalhes eu nunca saberei, porque meu sono, embora agitado e infestado de sonhos, era contínuo. Quando por fim acordei, descobri ter sido parcialmente tragado pela vastidão lamacenta de um atoleiro negro e infernal. O lodo se estendia ao meu redor em ondulações monótonas, até onde minha vista podia alcançar, e nele, a alguma distância, estava encalhado meu barco. Embora alguém possa muito bem imaginar que minha primeira sensação seria de espanto com uma transformação tão prodigiosa e inesperada de cenário, eu na verdade estava mais horrorizado do que espantado, pois havia no ar e no solo putrefato algo de sinistro que me arrepiava até o fundo de meu ser. A região fedia com as carcaças de peixes em decomposição e outras coisas menos descritíveis que eu via saltar da lama nojenta da interminável planície. Talvez eu não devesse nutrir esperança de expressar, em meras palavras, um indizível horror que podia existir em um silêncio absoluto e em uma imensidão estéril. Não havia nada ao alcance do ouvido e nada a ser visto, a não ser uma imensa extensão de lodo negro. Mesmo assim, o caráter absoluto da imobilidade e a homogeneidade da paisagem me oprimiam com um medo repugnante. O sol era escaldante em um céu sem nuvens, que me parecia quase negro em sua crueldade, como que refletindo o pântano escuro que havia embaixo de meus pés, enquanto me arrastava para dentro do barco encalhado. Pensava que apenas uma teoria poderia explicar minha situação. Por algum tipo de erupção vulcânica sem precedentes, uma parte do leito do oceano devia ter sido lançada para a superfície, expondo regiões que durante incontáveis milhões de anos permaneceram escondidas debaixo de profundezas aquáticas insondáveis. Tão grande era a extensão da nova terra que surgia embaixo de mim, que eu não conseguia detectar o mais tênue ruído do oceano ondulante, por mais que forçasse os ouvidos. Também não havia qualquer ave marinha para rapinar os animais mortos. Por várias horas fiquei pensando e ruminando sentado no barco, que, tombado de lado, proporcionava-me um pouco de sombra à medida que o sol se movia pelo céu. Com o avanço do dia, o chão foi ficando menos pegajoso, e parecia provável que ficasse seco bastante para que se pudesse andar sobre ele dentro de pouco tempo. Naquela noite, dormi muito pouco, e no dia seguinte preparei um farnel com água e comida para uma jornada por terra, em busca do mar desaparecido e de um possível resgate. Na terceira manhã, vi que o solo estava seco bastante
para que pudesse caminhar sobre ele sem qualquer dificuldade. O cheiro de peixe era enlouquecedor, mas eu estava preocupado demais com coisas mais sérias para me importar com desgraça tão pequena, e parti com coragem para um pequeno destino incerto. Caminhei decidido para o oeste durante todo o dia, guiado por uma colina distante que era mais alta que qualquer outra elevação no deserto ondulado. Acampei naquela noite e no dia seguinte continuei minha jornada em direção à colina. Embora esta não parecesse estar mais perto do que quando a tinha avistado pela primeira vez, na quarta noite cheguei ao sopé da colina, que se mostrou muito mais alta do que parecia a distância. Um vale interposto encarregava-se de separar seu relevo encarpado da superfície em geral. Exausto demais para subir, dormi à sombra da colina. Não sei por que meus sonhos foram tão agitados naquela noite. Mas antes que a lua no quarto minguante se erguesse alta no lado leste da planície, acordei suando frio e decidido a não dormir mais. Não conseguiria suportar outra vez visões como aquelas que experimentei nos sonhos. E sobre o brilho do luar, vi o quanto fora insensato em viajar durante o dia, sem o calor intenso do sol escaldante. Minha jornada ter-me-ia custado menos energia. De fato, eu agora me sentia capaz de levar a cabo a escalada que me havia desencorajado no crepúsculo. Peguei o farnel e parti para o cume da elevação. Eu havia dito que a monotonia ininterrupta da planície ondulada era uma fonte de um horror indefinido para mim. Mas creio que meu horror foi maior quando alcancei o cume do monte e olhei para baixo, do outro lado, para um imenso vale aquênio, cujos recessos negros a lua ainda não se havia erguido o suficiente para iluminar. Senti-me na beirada do mundo, olhando por sobre a borda para um caos impenetrável da escuridão eterna. Em meio ao meu horror, perpassaram curiosas reminiscências do paraíso perdido de Milton e da tenebrosa ascensão de Satã pelos amorfos reinos das trevas. À medida que a lua se erguia no céu, comecei a notar as encostas do vale. Não eram tão perpendiculares quanto eu imaginava. As saliências e protuberâncias das rochas forneciam bons apoios para uma descida. E além do mais, uns 30 metros abaixo, o declive tornava-se bastante ameno. Impelido por um impulso que não conseguia analisar com clareza, desci com dificuldade pelas rochas até chegar à parte menos íngreme. E então, olhei para as profundezas infernais onde nenhuma luz havia penetrado ainda. De repente, minha atenção foi atraída por um objeto enorme e singular na encosta do outro lado. Erguendo-se íngreme a cerca de 100 metros à minha frente, o objeto reluzia com um brilho embranquecido, sob os novos raios que a lua que se elevava concedia. De início, imaginei que fosse apenas uma rocha gigantesca, mas de alguma forma tive a clara impressão de que o contorno e a posição do objeto não eram simplesmente uma obra da natureza. Um exame mais atento encheu-me de sensações que eu não consigo expressar, pois apesar do tamanho e da posição em um abismo que se abrira no fundo do mar, desde a juventude do mundo, percebi sem nenhuma dúvida que o estranho objeto era um monólito, bem moldado, cujo volume maciço havia sido trabalhado e talvez adorado por criaturas vivas e pensantes. Atordoado e assustado, mas com a empolgação dos cientistas ou dos arqueólogos, examinei arredores com mais atenção. A lua, agora perto do zenite, brilhava de forma estranha e forte sobre o penhasco altaneiros que cercavam o abismo, revelando o fato de que um extenso curso d'água corria lá no fundo, serpenteando até se perder de vista em ambas as direções, e quase tocava meus pés enquanto permanecia de pé na encosta. Do outro lado do precipício, as ondulações da água levavam à base de um monólito colossal, em cuja superfície eu agora podia identificar inscrições e esculturas inacabadas. A escrita fora feita em um sistema de hieroglifos que eu não conhecia. Era diferente de tudo que eu já vira em livros. Na maior parte consistia de símbolos aquáticos convencionados, com peixes, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias e coisas do gênero. Diversos símbolos representavam coisas marinhas, desconhecidas do mundo moderno, mas cujas formas em decomposição eu havia observado na planície surgida do oceano. Foram os entalhes pictóricos
no entanto, o que mais me deixou fascinado. Bem visível sobre a água interposta, graças ao tamanho gigantesco, havia uma coleção de baixos relevos, cuja temática teria provocado a inveja de Doré. Imagino que aquelas coisas tinham o objetivo de representar pessoas, ou pelo menos um certo tipo de pessoas, embora as criaturas fossem mostradas divertindo-se como peixes nas águas de alguma gruta marinha ou homenageando algum santuário monólito, que também parecia estar sob as ondas. De seus rostos e formas, não ouso falar com detalhes, pois a simples lembrança me deixa aturdido. As criaturas de um grotesco além da imaginação de um Poe ou de um Bouvet eram infernalmente humanas nos contornos em geral, apesar das mãos e pés com membranas natatórias, dos lábios chocantemente largos e flácidos, dos olhos vidrados e salientes e outras características ainda menos agradáveis de recordar. Curiosamente, as figuras pareciam ter sido entalhadas em desproporção com relação ao cenário de fundo, pois uma das criaturas aparecia matando uma baleia, e estava representada com um tamanho só um pouco maior que o dela. Como já disse, notei bem a monstruosidade e o estranho tamanho, mas no mesmo instante decidi que eram apenas os deuses imaginários de alguma tribo primitiva de pescadores. Alguma tribo cujo último descendente tinha percebido muitas eras antes do primeiro ancestral do homem de Piltdown, ou do homem de Neandertal, ter nascido. Impressionado diante daquele inesperado vislumbre de um passado além do que o mais ousado antropólogo poderia conceber, fiquei ali contemplando em silêncio, enquanto a lua lançava reflexos estranhos no canal silencioso diante de mim. Então, de repente, eu vi, com uma leve agitação para indicar sua subida à superfície. A coisa deslizou para fora das águas escuras. Enorme e repulsiva como um polifemo, disparou como um monstro assombroso. Surgido de um pesadelo em direção ao monólito, ao redor do qual atirou os gigantescos braços escamosos enquanto inclinava a cabeça medonha e dava vazão a alguns sons cadenciados. Acho que foi então que enlouqueci. Pouco me recordo de minha subida frenética da encosta e do penhasco, de minha delirante viagem de volta ao bar. Creio que cantei bastante e que gargalhei de uma forma muito peculiar quando não conseguia mais cantar. Tenho vagas recordações de uma grande tempestade algum tempo depois de ter chegado ao bar. De qualquer forma, sei que ouvi o ribombar de trovões e outros sons que a natureza exterioriza somente em seus humores mais terríveis. Quando saí da escuridão, estava em um hospital de São Francisco, para onde tinha sido levado pelo capitão de um navio americano que recolhera meu barco no meio do oceano. Em meu delírio falei muito, mas descobri que não deram muita atenção às minhas palavras. Meus salvadores não sabiam nada a respeito de alguma terra que houvesse aflorado no Pacífico, e nem eu julguei necessário insistir em algo em que sabia que eles não poderiam acreditar. Certa vez procurei um famoso etnólogo, estranhas acerca da antiga lenda filistina de Dagon, o deus peixe, mas percebendo logo que ele era extremamente tradicionalista, não insisti nas perguntas. É durante a noite, especialmente quando a luz está no quarto crescente, que eu vejo a coisa. Tentei a morfina, mas a droga deu-me apenas um alívio temporário e arrastou-me para suas garras como um escravo sem esperança. Por isso vou acabar com tudo isso, deixando escrito um relato completo para a informação ou a diversão e o deboche de meus semelhantes. Muitas vezes me pergunto se tudo isso não poderia ter sido pura ilusão. Um simples surto fébrile, enquanto eu jazia castigado pelo sol e delirando naquele barco descoberto depois da minha fuga do navio de guerra alemão. Isso eu me pergunto, mas sempre me vem uma visão terrivelmente real em resposta. Não consigo pensar no mar profundo sem estremecer com as coisas inomináveis que podem, nesse exato momento, estar arrastando-se e debatendo-se em seu leito de lamacento, adorando seus antigos ídolos de pedra e entalhando sua própria detestável semelhança nos obeliscos submarinos de granito encharcado. Sonho com um dia em que elas poderão elevar-se acima dos vagalhões para arrastar para o fundo com suas garras fétidas os remanescentes desta humanidade decrépita, devastada pela guerra, o dia em que a terra há de afundar, e o escuro leito do oceano erguer-se-á em meio a um pandemônio universal. O fim está próximo, ouço o ruído à porta, como se
um imenso corpo escorregadio se movesse contra ela. Ela vai me encontrar.